Glória a Deus, que bom podermos estar aqui, mais uma manhã abençoada. Isso é sinal de que nós estamos com saúde, com vida, que a vida de Deus esteja nos renovando a cada dia, em nome de Jesus, amém? Quem está feliz aqui? Amém. Tenho aprendido um negócio, na verdade é um desafio diário viver isso, né? Mas para mim tem sido uma benção. Há muitos anos atrás, eu ouvi alguém falando para mim assim: a nossa vida é como um barco que está dentro de um rio. Você tem que colocar o barquinho dentro do rio e deixar o fluxo do rio levar ele embora. Todas as vezes que você tentar ficar remando o rio acima, você vai ter canseiro, enfado, sofrimento e tristeza. E eu tenho colocado isso como prática na minha vida. Minha vida é um barquinho, e todo dia eu vou lá e jogo no rio do dia, e deixo o rio levar minha vida no fluxo do rio abaixo. Mas muitas vezes a gente fica vivendo dia a dia, tentando remar rio acima contra a correnteza, aí é só sofrimento, né? Então, pensa sobre isso, reflita sobre isso. Nós temos que realmente, de verdade, deixar esse rio é Deus, é o fluxo da vida, que a gente possa viver de uma forma mais leve possível, tirando todos os dias os fardos que são colocados em cima de nós, nas nossas costas. Não sei quantos de vocês leram aquele livro do Peregrino. Tinha uma mochila e ia jogando as coisas daquela mochila, e com o tempo aquilo ia prejudicando a vida dele. Então é quase que impossível, quase não, é impossível nós vivemos uma vida nessa terra sem termos problemas. A vida já tem problemas inerentes a ela mesma, né? Já é um desafio viver, já é um desafio não pegar uma enfermidade, já é um desafio estar dentro de uma estrutura de família. São pessoas diferentes. Você casa com alguém que foi criado numa casa com costume diferente, com tudo diferente. Aí você casou com essa pessoa, começa a vir os filhos que são totalmente diferentes, né? Eu tenho 3 filhas, e aí você olha, cada uma tem um comportamento, né? Cada uma tem uma forma de pensar. Uma puxou mais o pai, a outra puxou mais a mãe, a outra dividiu os dois, a outra talvez você fica olhando, tentando discernir quem puxou. Então é um misto tão grande, cada uma com a cabeça. Você olha para as pessoas aí fora, você está se relacionando, como a gente está falando, cada um tem uma cabeça, né? Uma sentença, um pensamento. Toda semana eu estou em aeroporto. Às vezes eu fico sentado ali esperando uma conexão no aeroporto, fico olhando aquele monte de gente, fico imaginando que na cabeça de cada um ali é um complexo de coisas, né? O universo dentro da cabeça daquelas pessoas é maior do que às vezes o universo que está aqui fora, né? Então é um grande desafio a gente viver, né? Nos dias de hoje já é um desafio não bater carro, não ser assaltado, ser roubado. Mas posso ser sincero com vocês? No fundo, parece que não basta, não é? Com todos os problemas que nós temos inerentes à nossa própria vida, que são inevitáveis, você não precisa ir atrás dele. Tem um monte de gente, a maioria de nós ainda continua tentando achar um problema. Eu vou ser bem sincero com vocês, isso é uma das maiores faltas de sabedoria nossa. Isso é uma das provas que nós não somos tão sábios como achamos, e somos mais tolos do que pensamos. Tente viver a sua vida de uma forma mais leve e tranquila. Se você levantar cedo e tentar ficar achando um problema dentro da sua casa, você vai achar. Tem uns que você não precisa nem procurar, eles vão vir sem você procurar. São inerentes da própria vida. Mas você vai acreditar no que eu vou te falar agora. Se você começar a pensar, você vai descobrir que uma boa parte dos que você está
lidando, se desgastando, sofrendo e te levando a doenças, são problemas que você mesmo fica procurando. Eu acho que 80% ou mais dos problemas que mais te fazem sofrer, uma boa parte da sua vida, são os que você está procurando. Então tente imaginar que você é um barquinho. Todo dia você vai na beira do rio da vida, joga o barquinho lá, senta e só conduz o remo no fluxo do rio. Não fica esforçando, se matando, você vai ficar louco, pirel. E acredite, não tem reencarnação, sua única vida. Outra coisa, o amanhã nunca volta. Aquela reunião de ontem nunca mais vai acontecer na vida. Interessante pensar nisso, né? Acabou. E cada vez que você olha no espelho, você percebe que o tempo tem passado. Eu já cheguei no momento da minha vida que eu já descobri ultimamente que o meu tempo de vida na Terra já é menor do que o tempo que eu já vivi. Dificilmente eu vou chegar aos 100 anos. Estou beirando 50. Então estou cada vez mais entendendo que eu tenho que pôr o barquinho lá e deixar o rio levar ele. Tudo que eu não quero na minha vida é ficar tentando subir a correnteza. Alguém está entendendo? Deus está falando com você? Uma coisa interessante é que às vezes que eu fui ministrado por uma palavra, por um bate-papo, por uma ministração que mais marcou a minha vida, as vezes que mais acentuaram grandes mudanças na minha vida, não foram em grandes congressos, foram em reuniões pequenas como essas. Não que Deus não fale em grandes reuniões, com certeza Deus está o tempo todo falando, e grandes congressos, cultos cheios, Deus fala de forma tremenda. Mas eu afirmo para vocês que as grandes revelações que eu tive na minha vida, as grandes, as maiores, foram sozinho, e as outras em pequenos bate-papos como esse. Eu não vim pregar, eu vim bater papo com vocês. Foram as grandes mudanças da minha vida. Uma das grandes coisas boas que aconteceu na minha vida é essa que eu estou falando para vocês. Pense em alguém que durante um período da vida colocava todo dia o barquinho no rio e ficava o dia inteiro remando o rio acima. Chegava no fim do dia, estava só o caco, o bagaço, e frustrado, porque eu descobria que eu não tinha ido para lado nenhum. Eu estava na frente do ranchinho onde eu tinha posto o barco no rio de novo, porque não sobe. Se mata, sobe um pouquinho e volta tudo de novo. Então tenta levar a sua vida seguindo o fluxo natural da vida, deixa Deus te levar. Por isso que Jesus disse, aquele que é nascido de Deus, anda pelo Espírito, né? O Espírito conduz, vai como o vento para onde Deus quer. Tenta levar a vida mais simples, tenta se esvaziar todos os dias de todos os lixos que estão depositando na sua vida, porque alguns a gente colhe. Talvez 50% do lixo que nós temos dentro de nós foram nós mesmos que fomos pegar. Nós fomos até o lixão e colocamos na nossa mochila. Mas uma boa parte deles, as pessoas estão descarregando a caçamba do lixo dentro de nós. Às vezes é inevitável. Por mais que você feche as portas, o cara larga na sua calçada. Mas tente todos os dias pegar isso e dar um fim nesse negócio, né? Delete, lance para o arquivo morto, depois exclua, leve para a lixeira do seu computador, depois põe para excluir, para ir embora. Eu tenho uma imaginação na cabeça que não é real, né? Quando você está usando, eu uso muito computador, de vez em quando parece que o computador esquenta, aí ele faz aquele barulho da ventoinha mais forte, e aí eu fico imaginando que aquele arzinho está levando tudo o lixo que eu joguei fora, sabe? Está cuspindo para fora. Aí é uma forma de eu tocar minha vida. Pode ser meio louco, mas funciona. Então, de vez em quando, eu percebo que meu computadorzinho aqui, todo dia dá uma ligada,
Aí aquilo que eu joguei para a lixeira vai começar a sair, nem na lixeira fica, vai embora para o grande lixão do universo aí, que nem sei onde é, né? No mar do esquecimento, segundo Deus, que nem ele se lembra. Então, Deus tem suas formas de falar, talvez Ele está me usando agora. Talvez você está aqui carregando um monte de sujeira no seu lixo, sua sacolinha, sua mochila. Desprende disso, querido, não vale a pena, não compensa. O maior prejudicado é você mesmo. 82% dos casos de câncer são frutos de problemas incubados e não resolvidos. Decida libertar-se disso, pelo menos por amor a você, se não é por amor ao outro que jogou o lixo, pelo menos por você. Até você ter condições de fazer pelos dois, faça pelo menos por você. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos. Deus, obrigado por essa manhã tão preciosa, obrigado pela tua presença aqui, e obrigado por esse tempo que nós vamos ter aqui de bate-papo, de partilharmos algumas coisas mais da tua palavra, da nossa vida, do dia a dia, dos nossos relacionamentos. Que o Senhor, de uma forma toda especial, se derrame, se manifeste e nos abençoe, e que a nossa vida seja o mais leve possível, e aquilo que é responsabilidade nossa, que nós possamos termos atitudes corretas em direção dela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu fechar isso dizendo algo para você. Por trás do que eu vou dizer agora, das palavras, existe mais conteúdo do que você pode imaginar, tá bom? Olhe para mim. Sua felicidade só depende de você. Não depende do seu cônjuge, nem do seu pai, nem da sua mãe, seu esposo, sua esposa, nem do seu filho, nem do seu patrão, nem do seu pastor, nem do seu vizinho. Sua felicidade não depende de ninguém. Você está sozinho nesse negócio. Decida ser feliz. Esse negócio é muito forte. 100% das vezes que nós não estamos felizes, se não falamos, acreditamos no silêncio aqui dentro, de que nós não estamos felizes por causa de alguém ou de alguma coisa. Nisso você está extremamente enganado. Sua felicidade não depende de ninguém e nem de nada, nem de coisas. Só depende de você. Decida ser feliz. Esse negócio é forte. Mais forte do que a gente pensa. Se você estiver sentado aqui hoje, Deus te trouxe aqui. Tudo que eu estou falando agora não estava nada preparado. Mas eu estou sendo levado. Eu pus meu barquinho no rio e estou descendo o fluxo do rio agora. Você é 100% responsável pela sua felicidade. Sua felicidade não depende de ninguém mais. Mas eu estou casado com fulano. É por isso que eu sou infeliz. Só depende de você essa decisão de ser feliz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Sua felicidade é 100% decisão sua. Nisso você está sozinho. Decida ser feliz. Amém? Vamos lá? Ontem nós começamos então a ministrar, que eu não vou conseguir, são mais de 40 princípios ou coisas ligadas a um bom relacionamento. Consegui ontem à noite passar 2 em 1h40. E hoje eu quero ver se eu passo pelo menos mais 2. Quem sabe 3.
Ontem nós falamos então que os nossos relacionamentos é como o oxigênio para a nossa vida. Nós não vamos conseguir viver sem o oxigênio. É como o coração, é como um fígado, como um órgão vital na nossa vida. A gente consegue viver sem algumas coisas, né? Você consegue viver se você perder um dedo, se você perder uma perna, se você perder um braço, você vai continuar vivendo. Mas alguns órgãos vitais do nosso corpo, como o coração, fígado, rim, nós não vamos viver. Qualquer pessoa que teve um problema com isso, ela vai ter que partir para a eternidade. Da mesma forma, nós conseguiremos viver com a ausência de algumas coisas na nossa vida, pelo menos por um tempo. Por exemplo, o que eu acabei de falar agora. Uma pessoa não morre por falta de ser feliz. Eu conheci muitas pessoas. Conheci uma pessoa muito próxima a minha, da família, que viveu a vida inteira sem ser feliz. Triste isso. E talvez você conheça pessoas, e talvez seja você. Você tem vivido sem ser feliz. Ainda bem que você ouviu agora que essa felicidade depende 100% de você. Então sai daqui decidido a tornar a sua vida feliz. Mas você vive sem a felicidade, pelo menos um tempo. A gente vive um tempo sem algumas coisas, mas sem relacionamento você não vai viver. Você vai morrer. A verdade é essa, você vai morrer literalmente. Então nós vimos duas coisas que afetam muito o nosso relacionamento, que é comunicação. Se a comunicação não é saudável, se não há uma comunicação santa, equilibrada, nossos relacionamentos serão muito afetados. E particularmente eu acredito que o problema da comunicação é um dos principais vírus na corrente sanguínea dos nossos relacionamentos. Para mim, comunicação é como alguém que pegou HIV. É uma luta muito grande para tentar conseguir uma cura. Segunda coisa que nós vimos é a falta de aliança. Nós vivemos em dias hoje onde as nossas amizades são firmadas, são iniciadas sem uma compreensão clara do que é aliança. As pessoas estão casando sem entender o que é aliança, as pessoas estão começando o relacionamento de amizade sem conhecer o que é aliança, as pessoas estão estabelecendo sociedade sem entender o que significa aliança, se envolvendo das mais diversas formas, sem entender o que é aliança. Infelizmente, até algumas pessoas entram numa igreja, começam a fazer parte do corpo de Cristo, sem entender o nível de aliança que ela está fazendo. Eu quero deixar o rio me levar, tá bom? O barquinho. Antes de entrar na terceira, me veio à mente agora uma experiência que nós tivemos lá na igreja, há uns 5 anos atrás. Eu estava ministrando sobre aliança na igreja, e Deus me trouxe na mente de fazer um ato profético. Então eu pedi que a minha secretária comprasse aproximadamente 1000 palitos de sorvete, 2 pacotes de 500 de sorvete, ou 2 pacotes de 250, deu 500 palitos, não lembro. E quando eu acabei de ministrar sobre a aliança, eu pedi que os diáconos distribuíssem um palito, aqueles palitinhos de madeira de sorvete, para todo mundo. E aí todo mundo pegou um palito de sorvete, a igreja inteira. Eu tinha pedido para comprar bastante canetas, nós distribuímos, e eu pedi para que as pessoas escrevessem o nome completo naquele palito. Então nós gastamos lá uns 10, 15 minutos, todo mundo com esse palitinho de sorvete na mão, todo mundo foi escrevendo o nome completo. Quando todo mundo escreveu, eu pedi que todo mundo trouxesse os seus palitos e colocasse no altar. Eles trouxeram e colocaram em cima do púlpito, aquela pilha de palitos. Aí eu pedi para alguns diáconos juntarem todos aqueles palitos, juntar todos eles, alinhadinho. Depois eu peguei aquele rolo de fita durex grande,
E eu pedi para os diáconos ir enrolando aquele rolo. Enrolando, foram enrolando. Enrolaram um rolo inteiro, enrolaram o segundo rolo, enrolaram o terceiro rolo, fez uma bola desse tamanho de palitos. Foram enrolando. Aí eu peguei aquela bola na mão e disse: isso aqui é a representação da nossa aliança. Daqui para frente, qualquer pessoa que quiser sair da igreja, essa bola vai ficar aqui na frente. Você vai vir, você vai desenrolar todo esse rolo, achar o seu palito, pegar o seu palito, fechar tudo de novo, e aí você está livre para ir embora. Esses últimos 3, 4 anos que eu fiz isso, quase que nós fechamos a porta dos fundos da igreja. Porque quando as pessoas começavam numa crise de sair, alguém falava assim: está disposto a tirar o palito? Mas foi uma forma que Deus me deu, uma ideia que me veio na cabeça, de tentar mostrar para as pessoas o significado e o peso de uma aliança. Porque muitas vezes nós tratamos de aliança como se fosse algo muito banal. E na verdade, uma boa parte das pessoas nem entende muito o que é aliança. Eu sei que vocês já foram muito ministrados por isso. Mas, por mais que a gente saiba, a gente às vezes começa a estabelecer relacionamentos e tratar os nossos relacionamentos como se a gente não tivesse aliança. Então a aliança dentro da estrutura dos relacionamentos, ela é fundamental para termos relacionamentos confiáveis, saudáveis, maduros, em nome de Jesus. Amém? E Deus estabeleceu alguns relacionamentos que têm uma aliança muito forte, como casamento, a igreja onde você está, amizades verdadeiras. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Terceira coisa, você que tem anotado, tem um bom hábito de anotar. Terceira influência nos nossos relacionamentos chama-se visão. E aqui a gente podia passar uma semana falando disso, porque é tanta coisa dentro desse assunto, e é um assunto tão amplo para nós tratarmos. Mas todo relacionamento, ele precisa respeitar o fator visão em todas as áreas desse aspecto de pensarmos sobre visão. Um povo, a Bíblia diz já em Provérbios 23, que um povo sem visão se corrompe, se perde. Todo relacionamento que não tem uma compreensão clara de visão, ele vai ter problemas sérios e o relacionamento vai ser afetado. Por isso que quando nós vamos entrar num relacionamento com alguém, há níveis diferentes de relacionamentos, né? Há relacionamentos com um peso maior de responsabilidades, outros com menos. Mas quando a gente vai entrar no relacionamento, nós temos que pensar naquilo que nós estamos fazendo. Porque relacionamento é algo forte. Por exemplo, vamos pensar no relacionamento que é o principal dos relacionamentos na vida do ser humano. Família. Você vai constituir uma família. Porque a sociedade ela é feita e baseada no quê? Em família. Não tem nada que mais pese é família. Deus criou uma organização chamada família cristã composta de um homem e de uma mulher. É por isso que tudo que Satanás quer e o que a Bíblia afirma que nos últimos dias tudo que aconteceria era um abalo em relação à família cristã que é composta, uma união composta entre um homem e uma mulher, não o que a sociedade está tentando trazer hoje, que não é uma família, né? É uma sociedade entre um homem, uma mulher, e nós temos vivido isso hoje de forma muito intensa. Mas a base da sociedade é a família. E quando você pensa em família, quando a gente pensa em relacionamentos, que é onde você vai conviver mais intimamente nos seus relacionamentos, por exemplo, quem te conhece melhor? Quem é a pessoa que mais vê você o dia a dia? Sua família. Se tem alguém que me conhece, são minhas filhas. E o tempo vai passando, para nós os pais, e principalmente para nós que estamos na frente de uma igreja, no meu caso, o Arno, você começa a olhar 3 filhas. E você está pregando aqui, e você tem 3 filhas te ouvindo, sabendo que elas sabem tudo sobre você. Se o que você está pregando é uma conversa furada, ou se você está pregando é o que elas vivem. E durante um período da nossa vida, nossos filhos só vêem nós, os pais,
como o super-herói da vida delas. Só que depois de um tempo, ela começa a descobrir que atrás de um super-herói existe um bandido escondido. Porque ela começa a descobrir nossas falhas e defeitos. É verdade. É por isso que alguns filhos, quase todos, por um período, entram numa crise com o pai ou com a mãe. Mais com o pai. Porque a mãe tem a síndrome da leoa protetora, né? E todo animal, seja racional ou irracional, já está no instinto dele de numa crise correr para a fêmea. Por exemplo, tem marido que não entende por que ele discute com a mulher e a mulher está sempre do lado das filhas. Ele entra em parafuso, ele fala assim: mas essa miserável, quem sustenta essa miserável sou eu, na cabeça dele. É eu que vou ficar com ela, os filhos vão casar e vai embora e ela fica do lado deles. Não tem jeito. Bem-vindo ao mundo do ser humano fêmeo. Não é você, Arno, que passa por isso, somos todos nós. Você já viu uma história que veio um incêndio no galinheiro e a galinha correu, cobriu o galo com as penas para não matar o galo e morreu os pintinhos? Não. O galo morre queimado e os pintinhos sobrevivem porque ela protege os pintinhos. Isso já é da natureza. A mãe sempre vai proteger os filhos. Por mais que isso não seja a decisão mais sábia em muitos momentos, mas ela faz pelo instinto, ainda que o instinto não nos leva sempre ao ideal. Porque na verdade nossos filhos são hóspedes em casa, né? Acredite, seus filhos você está criando para o mundo. Estou terminando de escrever um livro que eu devo lançar fim do ano que vem. Pais carentes, filhos independentes. Quanto mais os seus filhos crescem, mais você fica velho, mais você fica carente, mais eles ficam independentes. Aí a crise do reverso entre carência e independência. Ah, desgreta esse negócio. Quem está me entendendo, diga amém. Mas aí quando você vai entrar no relacionamento, que é família, que é onde todo mundo te conhece, é lá que a panela de pressão chega à temperatura máxima. É lá que provavelmente tira a válvula para escapar tudo. É dentro de casa, vocês já sabem disso. Alguém tem família igual a minha? Levanta as mãos. Quem tem coragem de levantar pelo menos um dedinho minguinho, está entendendo, diga amém. Glória a Deus, obrigado, já não me sinto sozinho. Mas mesmo que você não tivesse levantado, eu sabia que você tinha mentido. Então quando você vai entrar em casamento, você tem que pensar: pô, eu vou estabelecer um relacionamento. E essa família minha que eu estou constituindo, a base dela, o oxigênio que vai fazer ela sobreviver, é relacionamento. E aí o que acontece? Se é relacionamento, você entra num relacionamento sem analisar se existe uma compatibilidade de visão no negócio. Por isso que, particularmente, irmãos, essa história de julgo desigual, para mim, transcende demais ser crente ou não ser crente. Ah, eu estou namorando fulano, ou namorando tal rapaz ou tal moça. A minha pergunta é, aí todo mundo fala assim: não, e ele é evangélico, fica tranquilo, não estou namorando com incrédulo. Mas às vezes, calma, não me julgue, às vezes, a pessoa teria um relacionamento melhor casando com incrédulo, mas que tem a mesma visão dela ou dele em outras áreas, do que casando com incrédulo, com crente, com um tanto de julgo, com um tanto de coisa que não bate uma com a outra. Não que você não tem que pesar ser crente ou não ser crente, essa é uma base, eu não estou tirando essa base, quem está me entendendo, diga amém. Você vai casar, luz com luz, que Deus está dizendo ali, é alguém que professa a mesma fé, não que seja da mesma igreja, da mesma denominação, mas que professa a mesma fé em Deus, e crê em Deus, e tem um encontro com Deus e serve a Deus. Se não houver isso, a chance é muito grande de ter sérios problemas. Todas que eu vi casando com incrédulos, ou homens casando com incrédulas, todas que eu vi até hoje, a 99% não deu certo, sofreu demais, ou convive debaixo de sofrimento. Mas não basta saber só que é crente. É por isso que namoro é para você conversar com a pessoa. Namoro é muito mais conhecimento de mente do que toque físico.
Preciso saber se eu vou entrar num relacionamento, numa aliança que vai provocar profundos relacionamentos, se a visão é a mesma. Aí o marido tem vontade de ir para lá, a moça, e o cara tem vontade de ir para lá. Ela quer romper na vida, crescer, ter uma empresa, e o cara tudo que ele quer é arrumar um emprego registrado, para ganhar um salário razoável e tocar a vida. Vão sofrer o resto da vida, por falta de visão. Um está olhando para um lado, o outro está olhando para o outro. Na igreja a mesma coisa. Na empresa a mesma coisa. Nós temos que entender que esse fator visão, termos a mesma visão, a própria palavra visão, isso é interessante vocês saberem, tá? A palavra visão vem da origem da palavra ótica. A palavra visão existe por causa da ótica. E ótica, por isso que quando você vai comprar um óculos, você vai a uma ótica. A palavra visão vem da origem da palavra ótica, e a palavra ótica tem uma raiz dizendo: só existe uma ótica, uma linha de visão. Tudo que você coloca o de antes provoca divisão. Se não existe uma só visão no singular, quando você acrescenta algo plural, que é a letrinha, as duas letrinhas D e I, de, vai virar divisão. Por exemplo, uma pessoa que é estrábica, ela tem o quê? Uma deficiência de uma visão ótica única. Um olho olha para um lado e o outro olho olha em outra direção. Por isso essa pessoa precisa ser operada. Entendeu? Eu conheço casos de crianças que nasceram com um problema de estar vesgo, a palavra mais comum aí, popular. E ela teve que ir fazer uma cirurgia e pôr um aparelhinho para começar a esticar o nervo do olho, quanto mais cedo, melhor possível, para que ela comece a enxergar do mesmo jeito. Porque visão é ter uma mesma ótica única, singular, não plural, em direção a algo. Quando a esposa e o esposo não estão tendo o mesmo foco de olhar, vão ter problema. Quando uma equipe ministerial não está olhando para o mesmo foco, vão ter problema. Agora, algo é interessante a gente pensar nisso. A visão sempre é dada a uma pessoa. Pegue a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus nunca levantou dois homens para dirigirem a mesma visão. Você conhece um texto desse? Deus levantou muitos homens e mulheres, mas em épocas e momentos e tempos diferentes. Deus não levanta duas pessoas. Deus coloca pessoas ao lado de alguém que Ele deu uma visão, porque a visão é única. Escute isso, toda visão é única. Então Deus agrega pessoas ao lado de alguém que teve uma visão única, e essas pessoas que estão agregadas ao lado precisam olhar para a mesma visão. Por isso que quando você tem alguém dentro do seu barquinho, que não quer seguir o fluxo do rio com você, quer remar sentido contrário, por exemplo, eu vou entrar um pouquinho mais profundo, tá bom? Há uns 4, 5 anos atrás, uma pessoa chegou na minha igreja, um líder em potencial. Ele tinha vindo de um outro ministério, e ele queria estar com a gente, uma pessoa muito gente boa, muito especial, porém com uma visão bem diferente da visão que Deus tem me dado e da visão dos que Deus agregou ao meu lado, que tem caminhado em cima dessa visão. Então, durante 1 ano e meio mais ou menos que ele ficou com a gente, ele sempre tinha uma visão diferente. Ele entendia ser melhor, mas independente de ser melhor ou pior, ele tinha uma visão diferente. Até que um dia
por ele ser um grande líder, eu sentei, marquei uma reunião com ele, disse para ele assim: olha, eu amo você, nós vamos continuar grandes amigos, eu amo sua família, mas eu tenho algo para te dizer. Eu acho que deu tempo de você estar caminhando comigo. Você não conseguiu nesse 1 ano e meio entender que eu não sou um cachorro que caiu de um caminhão de mudança. E você tem lidado comigo como se eu fosse um cachorro que caiu de um caminhão de mudança que não sabe para onde está indo. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é a visão que eu tenho de igreja local da minha vida, e o que eu percebo é que você não conseguiu se encaixar nessa visão que Deus me deu. Aqui nessa igreja tem um pai, e o pai dessa igreja sou eu, e a visão foi dada a mim, e todos que estão comigo estão caminhando em direção a essa visão. Então eu vou te dar uma oportunidade de fazer algo agora abençoado. Você vai sair desse barco chamado nossa igrejinha aqui, mas você não vai morrer afogado no rio. Eu vou te dar um colete salva-vida. E esse colete salva-vida significa que você vai se ajoelhar aqui agora. Eu vou impor as 2 mãos sobre você e eu vou abençoar a sua saída e o que você vai fazer saindo daqui. Ele começou a chorar. Ele diz obrigado por isso. Ele dobrou os joelhos. Eu abençoei. Eu falei: nós vamos continuar amigos, mas você vai abrir seu ministério, vai tocar a tua vida, porque já deu para saber nesse 1 ano e meio, se você entrou na minha visão, na visão que Deus me deu, nós não vamos conseguir trabalhar como estrábicos aqui. Abençoei ele, ele foi embora, abriu uma igreja, pelo que sei está indo bem. Mas saiu com o colete salva-vida. Graças a Deus ele saiu com o colete salva-vida, porque tem uns que saem sem o colete salva-vida, aí morre afogado. Essa ilustração que eu estou dando para vocês é uma ilustração forte, mas é para você entender o quanto é fundamental e primordial, importante, estarmos na mesma visão. A palavra visão vem da origem da palavra ótica. Uma só ótica, não existe 10 óticas. Veja bem, você pode pensar diferente. Nós pensamos diferente, mas temos a mesma visão. Há uma decisão aqui dentro de ter o mesmo foco, uma mesma visão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? E todo relacionamento saudável, seja em família, seja na empresa. Por exemplo, como um dono de uma empresa pode ter um gerente que não caminha se sujeitando à mesma visão do dono da empresa. Ele tem que fazer uma coisa: ou ele sai e muda de empresa, ou ele sai e abre a empresa dele. Nós precisamos ter a mesma ótica. Sem a mesma visão, um povo se perde. Esse negócio é tão sério que até Deus assusta com isso. Até Deus assusta com isso. Ó, vou te explicar um texto. A terra estava mergulhada no pecado. E a Bíblia diz que os últimos dias se tornarão semelhantes aos dias que antecedem o dilúvio. Prostituição. A terra estava mergulhada no pecado. E Deus decide matar os habitantes da terra e só pegar uma família para fazer o recomeço. Você conhece a história, amém ou não? Deus coloca Noé, sua família dentro da arca, os animais, todo o resto da população do mundo antigo morre e ele sobrevive. Quando ele desce da arca, qual é a palavra que Deus dá para ele? Espalhai sobre a terra, se multiplicai e enchei. É a mesma coisa, o recomeço novamente. É o que ele falou para Adão: você vai encher a terra e se espalhar sobre a terra. Deus vem agora e diz assim: você vai se espalhar sobre a terra, se multiplicar e espalhar sobre a terra. O que ele faz? O que a descendência dele faz?
Exatamente ao contrário. Eles encontram um lugar chamado Babel. A direção de Deus era: se espalha por toda a terra. E eles resolvem fazer o seguinte: nós não vamos nos espalhar, nós vamos ficar aqui e nós vamos construir uma torre tão alta ao ponto de chegar no céu. E a Bíblia diz então que os descendentes de Noé começaram a construir uma grande torre. Até esse exato momento, só se falava uma língua, que particularmente eu acredito ser o hebraico. Não quero discutir teologicamente com você. Não havia outras línguas. E eles começam a construir uma torre. E no meio desse projeto, o que a Bíblia diz? Deus disse: desçamos a terra para ver o que eles estão fazendo. Por que Deus disse desçamos? Deus estava falando com quem? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desçamos para ver, porque eles estão fazendo uma grande obra, e eu preciso impedir que eles façam aquela grande obra. Quando Deus desce e vê que em vez de eles espalharem pela terra, a preocupação de Deus não era que Deus achava que a torre ia chegar no céu, a gente sabe que não ia chegar. A preocupação de Deus não era do tamanho da torre. A preocupação de Deus e o chateamento de Deus é que eles tinham quebrado a direção de não ficar tentando fazer transcende fazer uma grande torre. Eles estavam quebrando a direção de Deus, dizer: espalha sobre a terra, vai colonizar a terra, em vez de ficar centralizado num lugar só. Então Deus estava preocupado com a desobediência deles, de em vez de colonizar a terra, de centralizar onde eles estavam. Aí Deus desce e faz o quê? Deus diz assim: vamos impedir o que eles estão fazendo. Deus se preocupa com isso. Sabe por quê? Porque mesmo estando fora do propósito de Deus, isso é forte. A força de um povo que está numa só visão é tão forte que às vezes acontece até o que não era o que Deus estava mandando fazer. Você está entendendo a força do que significa uma visão só? O que Deus faz? Deus vem e usa uma estratégia pirada que até hoje a gente sofre com esse negócio. Ele traz a confusão de línguas. É por isso que esses dois abençoados falam em alemão na casa dele. Eu não sei nada. Eu olho para mim. Quem está entendendo, diga amém. Então nós podemos pegar aqui: Deus traz uma confusão na comunicação, que é a primeira base, para impedir que a mesma visão continue, porque Deus sabia, se eles continuarem comunicando e conseguindo ter a mesma visão, Deus prejudica a comunicação para estragar a visão, para o propósito deles, que era contrário a Deus, não continuar acontecendo. Quando eles começaram a perceber que um falava alemão, outro japonês, outro chinês, outro português, o que eles tiveram que fazer? Se espalhar sobre a terra. Porque ninguém se entendia. Só entendia o grupo que falava a mesma língua. Aí tiveram que se espalhar. Deus, na verdade, obrigou eles a espalhar. A Bíblia é muito louca, né? Então, o que eu só quero que você entenda é que o poder de uma só visão, e quando um povo, uma família, uma esposa, o esposo está indo para lá, a esposa está junto, os filhos estão juntos, no mesmo foco, ninguém segura a prosperidade dessa família. Se um esposo, uma esposa e os filhos estão com o mesmo foco, olhando para o mesmo lugar, por isso que é importante, eu tenho ensinado muito nos meus ensinos de finanças, que o planejamento de uma casa tem que ser feito em família. O esposo, a esposa, os filhos juntos, a partir da idade do entendimento. Por isso que uma igreja tem que ter uma equipe que tem a mesma visão. Uma equipe, que daqui a pouco eu vou entrar nos outros princípios, que um vai remontando hoje, é uma máquina cheia de engrenagem, todas elas precisam estar funcionando. É por isso que, Arno, você precisa ter pessoas na sua igreja que têm
a humildade, líderes, seus pastores, para entender que existe um pai da visão, existe um sênior, seja a palavra que você quiser, porque se tem alguém que é o pai dessa igreja hoje, o profeta titular dessa igreja é você, e a sua equipe precisa estar entendendo que eles precisam estar em unidade e conformidade com a visão que Deus tem te dado. Deus não vai trazer visão para outros. Deus pode trazer uma visão para alguém que vai partilhar com você, mas Ele já falou com você. Não tem jeito. Deus não é Deus de confusão. Se Deus conseguiu, com todo respeito, usar uma mula para falar com o profeta, não vai usar você? Você é 10.000 vezes melhor que uma mula. Espero que sim. Entendeu? Amém ou não, gente? Quem está entendendo, diga amém. Então sempre existe um pai da visão. A comunidade cristã Shalom tem alguém que os olhos dele estão focados numa visão de Deus para vocês como igreja local. E a equipe ministerial que está junto com o Arnold precisa estar entendendo no coração o que isso significa, entender. Esse é a figura daquele que tem uma só ótica e nossa linha, nossa visão tem que olhar para onde ele está vivendo, olhando, e assim a vida dessa igreja vai prosperar de forma sobrenatural. Amém? E os líderes e as ovelhas a mesma coisa. Então, esse fator visão, ele é extremamente fundamental para o funcionamento saudável dos nossos relacionamentos. Uma das coisas que mais traz problemas nos relacionamentos é uma visão não ajustada, encaixada, e nós não podemos abrir mão disso. Amém ou não? Eu já tive, por exemplo, situações na minha casa, de eu ter que sentar com minhas filhas, ou uma das minhas filhas, e falar: filha, presta atenção, o dia que a filha casar e tiver a sua família constituída, para isso você vai ter que ganhar dinheiro suficiente para ter sua família. O dia que você ter sua casa, sua família, seu autossustento, lá na sua casa, você pode caminhar do jeito que você quiser. Enquanto você estiver debaixo do teto desse cabeça branca aqui, você vai rezar na minha cartilha. Você entendeu? Está feliz, filha? Mais ou menos, pai. Mais ou menos ou não, é assim. Se quiser, beleza. Se não quiser, fica livre, filha. Você pode me achar radical agora, mas não tem como a minha casa andar em harmonia se as minhas filhas não andarem debaixo do pai que Deus colocou na vida delas. Lá em casa quem veste a cueca sou eu. Não adianta uma filha minha querer vestir a cueca que é minha, que eu vou usar. Deus me colocou como sacerdote daquela casa. Aí elas baixam a bola e vão esperar o dia delas ter a família delas. Aí vai vir os filhos dela, aí ela vai lembrar de tudo isso, falar assim: o meu pai me ensinou isso. Se você quiser estar comigo, você anda comigo, porque foi assim. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Amém ou não? Amém ou não? É assim a vida. É por essas coisas que tem sido perdida que a sociedade tem essa desgraça de pessoas se perdendo. Você volta para sua casa, vai dar uma volta 3 horas da manhã, no bairro aqui em volta, e você vai ficar assustado com o número de adolescentes voltando para casa, 13, 14, 15 anos, com garrafa de bebida na mão. Ficam me perguntando: cadê os pais? Sabe por quê? Porque a visão foi perdida. Ou porque aquela pessoa que tinha que trazer a visão, ele perdeu a visão das mãos. Precisamos entender a visão. A visão, ela é única. Quem entendeu isso, diga amém. Diga comigo bem forte assim: a visão, ela é única. Não existem muitas visões. Um foco. Amém? Se o seu olho quiser olhar para um lado, se o seu olho quiser para o outro, você virou estrábico, vesgo. A ótica é única. Ok?
Precisamos estar focados na mesma coisa. Quarta. A gente podia mergulhar aqui bastante nisso, mas vamos para a quarta. E essa, por mais que não parece, ela é muito forte e ela afeta demais os nossos relacionamentos. Aceitação. Se tem algo que nós precisamos entender o valor e a importância e vivenciarmos isso, chama-se aceitação. Aceitar as pessoas como seres humanos e ter um entendimento de que são seres humanos e por ser seres humanos são falíveis. A falabilidade é algo real, as pessoas são falíveis. Nós somos imperfeitos. Você é imperfeito, pessoas são imperfeitas. E eu não vou conseguir ter relacionamentos saudáveis sem entender que eu preciso ter um nível de aceitação com harmonia em direção às pessoas com quem eu me relaciono. A tolerância, a aceitação, ela é necessária para bons relacionamentos. Por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do nosso casal Ratinhos Branco. Silvinha e Arno. Se a Silvinha não tolerar, não ter um nível de aceitação com algumas coisas ao longo desses 20 e poucos anos, quantos anos? 28 anos que eles estão juntos, eles não estariam juntos até hoje. Porque eu imagino que não é fácil suportar o Arno. Mas também se o Arno não tiver um nível de aceitação em direção a Silvinha, eles também não estariam juntos, porque não é fácil tolerar e aceitar a Silvinha. Assim é comigo, assim é com você, com cada um de nós. Você acha que é fácil para os filhos aceitarem os pais, tolerarem? Por exemplo, olha a carinha dela. A mãe dela não usaria aquele óculos, porque é totalmente modernão. É uma época diferente, é uma idade diferente, é um momento diferente. A mãe dela está num momento em que coisas diferentes são importantes para ela. As coisas que são importantes para você não são as coisas que são importantes para ela. Está vivendo uma fase que algumas coisas são importantes que você já sabe que algumas dessas coisas vão passar. Mas não adianta, ela não passou o tempo que você já passou para estar sentindo isso. Então não é fácil para um adolescente, para um jovem, aceitar algumas coisas nos pais. Mas também não é fácil para os pais. Como, por exemplo, não é fácil você entender muitas vezes e aceitar a postura de um pastor, só que você nunca foi pastor. Tem um provérbio chinês que diz assim: só julgue uma pessoa depois de ter colocado as sandálias dela e andado pelo menos uma sandália com as sandálias dela. Por exemplo, como é que você chega para uma pessoa? Eu sou pastor e eu tenho tentado ser sábio. Tentado, não que eu seja. Até sinceramente eu acho que eu sou mais tolo do que sábio. Eu tenho mais de tolo do que de sábio. Estou tentando ver se até os 100 anos eu fico com um pouco mais de peso de sábio e menos de tolo. Mas, por exemplo, eu tenho tentado ser inteligente, de não julgar demais e tratar de alguns casos na minha igreja de pai, de avós que estão lidando com filhos casados, porque eu não tenho uma filha casada ainda. A minha primeira vai casar em dezembro. Eu não passei por essa experiência. Daqui a pouco eu vou entrar nisso. Parece que um tópico toca no outro, mas não toca. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então muitas vezes eu vou ter dificuldade de aceitar algumas coisas. Por exemplo, como é que você quer julgar a sua falta de aceitação em direção ao Arno, como pastor de algumas posturas, se você não é pastor? A gente tem que entender que essa tolerância em direção às imperfeições e às nossas diferenças, elas precisam acontecer. Então, eu preciso entender que dentro de uma estrutura de relacionamento, eu preciso ter um nível de aceitação legal.
Nós temos, por exemplo, formas de fazer diferentes, mas para alcançar a mesma visão. Parece que não é a mesma coisa, mas parece que mistura, mas não mistura. Eu tenho uma visão, eu vou fazer talvez coisas diferentes uns dos outros, eu vou aceitar porque ninguém faz as coisas iguais, mas o foco está voltado para a mesma visão, não é para outra visão. Quem está me entendendo, diga amém. Mas nós temos formas de fazer diferentes, e muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar e tolerar as formas de se fazer as coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma equipe de 10 pastores trabalhando comigo hoje. E como eu fico muito fora, por exemplo, amanhã é o 3º domingo que eu estou ausente da minha igreja. Faz 3 domingos que eu não apareço na minha igreja. Mas tudo está acontecendo lá. E as coisas que estão acontecendo lá, estão acontecendo em direção à visão que Deus me deu. Mas a forma como está sendo feita aquelas coisas para chegar e acontecer a visão que Deus me deu, que eu passei para eles estão fazendo da forma diferente do que eu faço. Não totalmente igual, mas algumas coisas diferentes, porque são pessoas diferentes. Quem está me entendendo, diga amém. Tem uma velocidade diferente, tem uma dinâmica diferente, tem um estilo diferente. Por exemplo, tem gente que, para colocar esse livro aqui, se ele for prático como eu, ele faz só exatamente isso. Mas tem gente que não é tão prático como eu, mas é mais detalhista e perfeccionista que eu. Então, ele levanta. Eu já tinha posto 3 vezes o mesmo livro, mas não como ele. Qual era a visão? Qual era a visão? Posso ouvir todo mundo? Qual era a visão? Agora, a forma como ele foi colocado, e o tempo e a maneira foi diferente. Sim ou não? Mas alcançou a mesma visão? Beleza. Só não podia acontecer isso, ó. Mas a visão não era essa. Mas eu fiz essa e fiz bem melhor e bem mais alinhado do que você colocando ali. Mas qual era a visão? Colocar aonde? Aqui. Sim ou não? Então, eu não perco a visão, mas eu posso fazer de formas diferentes. Numa velocidade diferente. Numa qualidade diferente. Mas eu estou dentro da visão. Quem pode aplaudir a Deus porque está entendendo isso? Tentando usar coisas simples, exemplos simples, para você entender. Agora, a visão é única, mas eu preciso aceitar, entender, que para os meus relacionamentos estarem bem, eu preciso aceitar, entender o que significa tolerância, aceitação, que eu só terei relacionamentos saudáveis se eu tiver um nível de aceitação e de tolerância saudável e equilibrado. A mesma coisa é esposa e o esposo. Por exemplo, eu sou alguém extremamente prático, muito prático, até em palavras, em resolvendo coisas. A minha esposa, ela não é tão prática, mas ela é extremamente mais eficaz que eu. Quem está me entendendo, diga amém. A velocidade com que ela faz determinadas coisas não é tão rápida como a minha, mas a qualidade do que ela faz, na maioria das vezes, é extremamente melhor do que a que eu faço.
E eu e ela precisamos aceitar um ao outro. E é difícil às vezes para alguém prático aceitar e tolerar essa outra forma de se fazer. E às vezes é difícil de alguém que não é tão prático tolerar e aceitar como é que a outra pessoa faz desse jeito. E muitas vezes o choque nos relacionamentos acontece por causa disso. Então nós precisamos trabalhar isso de uma forma, essa aceitação ela é fundamental. Por exemplo, o exemplo que eu usei ontem. Nós viemos de estruturas diferentes. Você pega alguém que veio de uma família onde se falava pouco, todo mundo falava muito baixo. E você pega alguém que veio de uma família que já falava alto, porque isso até está ligado principalmente à raça. Você pega um japonês, minha filha vai casar com um japonês, filho de japonês. É uma cultura. E ela tem uma outra cultura. Costumes diferentes. Às vezes uma pessoa, o jeito dela falar, você acha que ela está brava, que ela está nervosa. Não está. Ela foi criada daquele jeito. Ela foi criada a vida inteira falando, ouvindo aquele tom de voz. Até os tímpanos dela já estão adaptados àquilo. Quem está me entendendo, diga amém. Não que nós não podemos mudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que mudar, porque às vezes, com a vida, com o tempo, a gente vai descobrindo que algumas coisas que a gente está acostumado a fazer, é como uma galinha. Você pega um pintinho novinho, pega um pintinho novinho, aí amarra um barbante no pezinho dele, na perninha dele, e amarra num toco de árvore, e deixa, e vai dando ração todo, cria ele em volta daquela árvore, não sai de lá. Quando ele tiver um galinho adulto, você vai e corta o barbante. Sabe o que esse pinto vai fazer? Esse galinho vai fazer o resto da vida? Por anos, meses ele vai ficar chutando o pé. O cordão não está mais lá, mas ele está chutando o pé. Ele acostumou com o cordão. Você chegar para sua esposa e dizer, ela talvez até sabe que algumas coisas que ela faz não ficou legal, que veio como defeito da fabricação, mas ela não consegue mudar da noite para o dia, entendeu? É um processo. E você é a mesma coisa, e esse é o grande problema nos conflitos dos relacionamentos. Então a gente tem que ter maturidade, um entendimento claro dessas diferenças, para a gente conseguir ter um nível de tolerância e aceitação melhor. Eu sei que não é legal, você vai conversar, você vai partilhar, você vai tentar levar a pessoa a melhorar, mas entendendo que eu preciso aceitar as deficiências. Nós somos imperfeitos, queridos. É impossível você se relacionar com saúde em todos os nichos de relacionamento seu, seja aqui dentro da igreja, na sua família, na sua casa, no seu casamento, sem entender o nível, o fator chamado aceitação e tolerância. É impossível. Se tem uma pessoa que tem que me tolerar, é minha esposa. Se tem uma pessoa que eu tenho que tolerar, é minha esposa. Se tem uma coisa que eu tenho que aprender, é tolerar meus filhos nas diferenças dos momentos e do jeito diferente. Cada uma tem um jeito de ser. Tem 3 filhas, cada uma é totalmente diferente da outra. É impressionante. E eu tenho que ter maturidade para lidar, aceitando cada uma delas como elas são, aceitando minha esposa e elas vice-versa comigo. Eu tenho meu pastor, por exemplo, eu tenho meu pastor, que tem um tanto de coisa na vida dele que eu acho que ele não podia estar fazendo daquele jeito. Eu penso diferente em algumas coisas, eu acho que ele teria que fazer de forma diferente, mas é meu pastor. E eu tenho que entender que eu tenho que tolerar e aceitar daquele jeito, mas numa boa, não é aquela tolerância, aceitação, sofrendo, não, numa boa. Quando eu estou falando de tolerância e aceitação, é com maturidade, com consciência. Isso aqui eu tenho que aprender a lidar com isso. Sabe por quê? Se você trocar de pastor, trocar de marido, trocar de patrão, só urubu é preto em todo lugar. Talvez só mudou o tipo de problema. Você não vai mais ter que tolerar aquilo, mas vai ter que tolerar outra coisa. Só mudou
a razão pela qual você tem que aceitar e tolerar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tem jeito, é a vida. Porque pessoas são imperfeitas. Amém? E como nós temos dificuldade de aceitação e tolerância com as pessoas? Temos que ter. As pessoas são diferentes. Como você é diferente. Ok? Que horas são? Seria saudável ir até que horas? Fala. Não tem problema de me magoar. Está brincando? Acho que a gente pode ir. Tá tranquilo, gente? Sim, não tem... não que eu já esteja 100%. Mas uma outra coisa que eu tenho tentado, né? É ser menos melindroso possível. Fique tranquilo. Se vocês falar que já deu o horário, eu vou sair daqui administrando. Eu brincar. Aceitando, tolerando e gostei. Aceitando, né? Beleza. Vamos mais um pouquinho então, vamos sentir, não vamos estabelecer não, tá? Vamos ir. Se tá legal, vamos embora. Quinta coisa é experiências. E você sabe que nós pensamos muito pouco sobre isso. Ainda que inconsciente a gente lida e pesa isso. Mas isso é muito importante. Talvez vocês que são mais sulistas, mais alemães, pelas minhas pesquisinhas, os alemães eles pesam muito esse negócio aqui, né? Mas nem todo mundo aqui é raça pura, né? Então vamos lá. Anote aí, quinta influência nos nossos relacionamentos, experiências. Nós temos que passar por algumas coisas juntos, ok? Antes de estabelecer relacionamentos mais profundos, que vai exigir um nível de saúde maior nos seus relacionamentos. Está claro para você que existem níveis de relacionamentos diferentes, uns com mais peso, outros com menos? Sim ou não? Amém ou não? Alguns relacionamentos você assume eles e entra, que a aliança é uma aliança até a morte, dentro da ótica de Deus, ainda que tenha sido desrespeitada. Alguns relacionamentos você não está condenado para o resto da vida. Alguns relacionamentos são relacionamentos de tempo. É ter um tempo, um prazo de validade. É normal. Por exemplo, um relacionamento que tem prazo de validade, porque ele faz uma alteração, é o casamento do filho. A princesinha aí vai estar com você até arrumar o príncipe dela, casar, deu o prazo de validade de ser filha, fazer parte da sua própria família. Porque quando ela casa, ela se torna familiar. É uma filha que casou, que agora foi o que Deus disse a Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar. Houve um desligamento, agora você vai casar, espero que você escolha bem, aproveita tudo que você está ouvindo e pensa, não vá só pela paixão. Espera aí, não acabei, tem 3 coisinhas. Beleza. Siga o fluxo do rio. Beleza. Serve para você, tá, Moreno? Beleza. Onde que eu estava? Isso. Alguns têm prazo de validade. Amém? Você vai trabalhar numa empresa, isso pode ter um prazo de validade. Você não entrou numa empresa, eu fiz uma aliança, agora estou condenado nesse negócio aqui, né? Preso. Não, de jeito nenhum. Então, porém, em cada nível de relacionamento, seja ele de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo ou por uma vida, você vai ter que se relacionar com pessoas. Amém? Isso aí está claro, não está, gente? Deu para entender que relacionamento é como oxigênio. Não tem jeito. Como sangue, é como água no corpo. 80% do seu corpo é água. Não tem como sobreviver sem água. Então, eu preciso entender que as experiências que nós passamos, elas têm que nos ajudar demais a definir e estabelecer nossos relacionamentos. Como eles vão caminhar, se eles vão acontecer, se eles não vão acontecer. As experiências são fundamentais para isso. Nós temos que passar por algumas coisas juntos, não tem jeito.
tem coisa que você tem que passar junto com a pessoa, antes de entrar no relacionamento, ou para rever os relacionamentos, ou para ajustar os relacionamentos. São as experiências que revelam as possíveis fraquezas, deficiências de caráter, de conduta. É o tempo que a gente vai percebendo isso. Tem experiência. Daqui a pouco eu vou entrar porque o próximo é o tempo. Mas parece a mesma coisa, mas não é. Amém, gente? O tempo nos dá mais oportunidades de experiências. Mas vamos voltar aqui. Tem algumas engrenagenzinhas dessa aqui que parecem a mesma, mas são separadas, tá? Então nós temos que aproveitar as experiências boas e ruins. E todos nós temos experiências boas e ruins em todos os nossos relacionamentos. Nós temos que descobrir as fraquezas, os limites, as deficiências e aprendermos com essas experiências para como melhorar nossa vida e os nossos relacionamentos, né? Exemplo: se a pessoa reconhece, se ela é humilde, se ela é descomplicada, se ela é rancorosa, se ela tem facilidade em perdoar, se ela é responsável. É só as experiências que vão começar a revelar para você se essas pessoas são assim ou não, para você entrar em novos níveis de relacionamentos ou relacionamentos mais profundos. Só o tempo. Por exemplo, cada vez que eu venho para cá, eu conheço mais o Arno, a Silvia, as meninas, e eles também me conhecem mais. Eles estão observando mais detalhes. E eu estou observando mais detalhes na vida deles. Então essas experiências de estar juntos, de passar situações juntos, elas vão nos revelando as pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. Para a gente saber como a gente se porta e como a gente vai agindo nesse relacionamento daqui para frente. Às vezes você conhece uma pessoa, você não sabe, você conheceu ela recentemente, como que ela lida com algumas determinadas coisas. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Algumas coisas nos nossos relacionamentos, elas precisam passar por experiências. Não despreze as experiências. Toda vassoura nova varre bem. 2 vassouras novas, uma de boa qualidade, uma de ruim qualidade, todas as duas nas primeiras varridas vão varrer do mesmo jeito. É que a ruim, depois de um tempo, os fios vão caindo e a boa, os fios permanecem. Então só com a experiência, em alguns casos, só as experiências que nós temos nos nossos relacionamentos vão trazendo mais luz para saber lidar com os relacionamentos. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Por que eu estou dizendo que o próximo que eu vou trabalhar é o tempo? Que experiências eu não posso classificar no mesmo tópico de tempo. Porque eu tive um tempo longo, eu convivi com ela mais de 12 anos, 10 anos, 9 anos, e nem o tempo longo de 9 anos foi suficiente para mim detectar algo. Eu precisava ter passado por uma experiência, porque às vezes o tempo passa, mas você não passa uma experiência ligado a algo que está ligado à deficiência dessa pessoa ainda. Ficou claro isso? Amém ou não? Então, eu preciso entender que o fator experiências, ele vai nos levar a descobrir as fraquezas das pessoas e as nossas próprias fraquezas. Nós só revelamos algo que está dentro de nós, às vezes em culto, incubado, e as pessoas só revelam, só vem à luz, depois de vivenciar uma experiência que provoca pôr para fora isso. Entendeu? Por exemplo, voltou a gravar, né? Beleza. Eu comprei 4 pneus para o meu carro uma vez,
de uma pessoa, não era da igreja nossa, mas um cara que tinha uma boa loja lá e um bom nome. Eu comprei os 4 pneus desse carro e eu logo em seguida fui fazer uma viagem para o Mato Grosso. Quando eu voltei, os 2 pneus da frente tinham comido quase que metade do pneu, porque ele tinha feito um alinhamento errado. E quando eu cheguei, eu vi aqueles pneus, falei, eu comprei, eu só fiz uma viagem, rodei acho que 1.300 para ir, 1.300 para voltar, 2.600 quilômetros. E eu fui nele. Quando eu cheguei nele, ele pegou o carro, deixa eu dar uma olhada. Foi lá, olhou o carro, fiquei esperando. Bom, eu imagino que você já sabe qual seria o final dessa história típico e mais comum no Brasil. Não preciso falar, né? Você já sabe o que você acha que aconteceu. Mas para minha surpresa, eu levei imaginando e sofrendo com ansiedade, sabendo, imaginando que a resposta dele já seria a que você deve estar pensando. Quando ele acabou de fazer, ele falou, Arão, você poderia vir aqui na sala? Entrei na sala, sentei na mesa dele e falou assim, olha, eu podia dizer para você que você passou num buraco, e esse buraco afetou a cambagem do carro, mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Quando eu fui agora, quem fez isso foi meu funcionário, e é tudo computadorizado. Quando eu entrei para fazer a reavaliação, eu descobri que o código que o meu funcionário pôs do alinhamento do seu carro foi de um outro veículo. Ele usou o código errado e o seu carro ficou fora do eixo certo. Eu só queria te pedir um favor. Você poderia voltar daqui umas 2 horas ou 3 horas, ou espera, porque eu vou te dar os 4 pneus novos, porque esse erro foi meu. Fiquei olhando para aquele cara, pensei comigo, esse é o último dos moicanos. Porque qualquer outro ia falar outra coisa. Quem está entendendo, diga amém. Naquela experiência, eu descobri que aquele cara era um cara honesto, que eu podia ser até sócio dele. Esse cara é diferente. Mas eu tive que vivenciar uma experiência com ele. Amém ou não? O que eu queria que você entendesse hoje é que você não despreze as experiências para vivenciar seus relacionamentos. São nas experiências, olhe para mim, boas e ruins, que nós temos que aprender a lidar melhor nos nossos relacionamentos, a saber se entramos mais profundamente, não entramos mais profundamente. São nas experiências que a gente tem que, as experiências têm que nos servir de norte para isso. Se você percebe que a pessoa tem uma postura numa situação, acredite, pode haver uma grande possibilidade de repetição. Lembrando que elas são imperfeitas, lembrando que a gente tem que ter misericórdia, tudo isso é um equilíbrio, são verdades que caminham paralelas, amém, gente? Mas respeite as experiências. Antes de aprofundar, antes de entrar, e como lidar com os relacionamentos que você tem hoje. É nas experiências que você descobre se as pessoas tratam você como algo descartável ou não. Você tem que vivenciar algumas experiências. Por exemplo, um dia, há uns 8 anos, 9 anos atrás, um casal da minha igreja disse para mim assim, pastor, nós estamos jantando, disse assim, eu queria dizer para o senhor que fulano de tal, que era um casal que eu estava levantando de líder, que aquele casal é um com o senhor. Eu disse, eu também vejo que há uma grande possibilidade deles serem um comigo. A única coisa só que eu não tive algumas experiências que para mim eu julgo necessárias, que eu tenho que passar com eles para ter certeza absoluta disso.
Eles olharam para mim e falaram: como assim? Eu falei assim: algumas experiências, elas revelam e provam, principalmente provam, se alguém é um com você. E eu vou começar essas experiências com esse casal agora. Os dois ficaram me olhando. Falei: mais para frente eu te falo. Se o que você suspeitou, ou está suspeitando, é algo falso ou verdadeiro. Então, era um casal novo que estava chegando, já tinha lá 1 ano com a gente. Se mostrava ser um. Todo mundo achava que ele era um. E aquele casal que jantou comigo, que era muito amigo deles, estava de alguma forma tentando trazer segurança para mim, ter confiança neles. Daquele jantar em diante, eu comecei a fazer alguns testes de fidelidade. E eu vou só te falar de um. Você quer saber se uma pessoa é um com você? Não existe teste melhor que esse. Você quer saber se uma pessoa é um com você? Contraria ela. É um dos melhores testes para você saber se uma pessoa é um com você. Contraria ela. De filhos a funcionário, a amigo, a ovelha, a discípulo, contraria ela. As pessoas hoje que mais eu tenho relacionamento profundo são as pessoas que eu mais testei na prova da contrariedade. Todos os pastores que estão, a minha equipe pastoral hoje, foram pessoas que eu os contrariei bastante. Eu não posso contrariar todo o tempo. Deixa eu dar uma palavra de equilíbrio para você. Não viva só contrariando, porque isso aí causa uma doença que não cura. Traumas profundos. Você tem que contrariar, de vez em quando descontraria. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu? Mas não deixe de contrariar em alguns momentos. Você quer saber se uma pessoa é com você? Contraria ela. Quando você contraria alguém, você descobre se é ovelha ou se por trás da veste de ovelha tem um lobo. Você quer saber se uma pessoa é de verdade seu amigo ou sua amiga? Contraria ela. Você quer saber se o coração da sua filha está um com você? Diga não para ela. Esses dias eu disse não para uma filha minha. Ela fechou o rosto e saiu chateada. Chamei ela de volta: senta aqui. Quantos sims eu te dei nesses últimos dias? Como assim, pai? Quantas coisas você me pediu nos últimos dias que eu disse sim? Várias. Por que você não tem a mesma postura de sair daqui feliz e alegre quando eu te digo não? Ficou me olhando e disse: isso é prova de que você precisa ajustar a sua harmonia com seu pai. Porque se você realmente tem uma aliança, confia no seu pai, e me respeita como pai, e me honra como pai, você tem a mesma atitude, ouvindo sim e ouvindo não. Ela me abraçou, começou a chorar e pediu perdão. Então os nossos relacionamentos, eles serão saudáveis quando antes de mergulharmos em níveis mais profundos e até para administrarmos no dia dele, nós respeitamos o fator experiências. Se eu tenho experiências com algumas pessoas e eu percebo que são pessoas melindrosas, na próxima vez que eu estiver diante de uma situação com ela, para não prejudicar o relacionamento, eu vou mais devagar. Tem pessoa que é copo de vidro, tem pessoa que é copo de cristal, tem pessoa que é caneca de ferro, pode cair no chão que não quebra. Então, quando eu vou ter experiência, vou descobrindo que tipo de copo é, eu vou pegar de forma diferente e vou em direção a ela de forma diferente. Eu preciso ser inteligente.
Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso saber se o leão é dócil, se não é dócil. Então, é só as experiências que vai me levando a lidar nos meus relacionamentos. Eu espero sair daqui hoje, e de ontem e hoje, eu tenha deixado vocês um pouco melhor para serem mais sábios lidando com pessoas aí fora. Esse é o meu objetivo. Eu vim aqui, nesses 2 dias, só para tentar te ajudar a ser alguém que vai conseguir lidar melhor nos seus relacionamentos. Amém? Tem gente que você soma outro princípio, eu preciso aprender a aceitar as pessoas, tolerar, mas ao mesmo tempo as experiências me faz conhecer como elas são. Por exemplo, você é casada, você já sabe que o seu marido tem um temperamento forte. Faz 15 anos que você está casada e você vai lá tentar conseguir as coisas dele do mesmo jeito. Você não acha que é falta de sabedoria tentar encontrar respostas, soluções, fazendo as coisas do mesmo jeito? Você não acha que é falta de sabedoria tentar resultados diferentes, agindo da mesma maneira? Usa a cabeça. Você já sabe que você casou com um cara de temperamento forte. Por que você não muda o jeito de fazer e chegar na pessoa? Você já teve experiências. E vice-versa, você já sabe que a sua esposa, ela tem mais dificuldade de liberar o coraçãozinho dela. Que ela ficou magoada, ela demora. Ela não é com você, porque tem pessoa que você brigou com ela, 10 minutos depois, tá, me perdoa, acabou, ela nem lembra. 10 minutos depois você fala assim: o que aconteceu com a gente? Como assim? O que eu almocei ontem? Agora tem pessoa que tem mais dificuldade. Você teve um peguinha, brigou, acertou. Aí passa 3 dias, e aí como é que você está? Oi, está liberado, mas ainda dá uma dorzinha. Quem está me entendendo, diga amém. Você já sabe que é daquele jeito, por que você não começa a lidar de forma diferente? Então, as experiências dos fatos que vão nos acontecendo, do jeito das pessoas, elas têm que nos ajudando a melhorar a forma como nós nos relacionamos. Eu preciso ser sábio. Sabe aquela história assim, ó? Eu já conheço fulano, é melhor não fazer isso porque não vai dar certo. Quem está me entendendo, diga amém. Por que você já conhece? Porque você já teve uma experiência naquilo. Tem coisas que só quando nós passamos nós vamos entender. Nós precisamos conhecer as pessoas através das experiências. As experiências também nos amadurecem e nos deixa melhor para lidar com os relacionamentos. As experiências têm o poder de nos aproximar e de nos afastar das pessoas. Talvez hoje você está aqui e tem algumas pessoas que você já se afastou dela porque você teve experiências que não foram legais. Tem pessoas que você se aproximou delas porque você teve experiências e nessa experiência você provou: não, passou por esse teste, é digno de eu estar mais perto, é digno de confiança. Quem está me entendendo, diga amém. Então, não menospreze as suas experiências. Às vezes alguém fala para você: cara, você já não teve uma experiência com aquilo, por que você está fazendo de novo? Você já percebeu que às vezes a gente cai no mesmo erro? Você já teve uma experiência, você parece que não pesa aquela experiência, vai lá de novo, aí caca de novo, caca de novo, caca de novo. Tem hora que nós somos muito falta de inteligência. A gente parece que não pesa as experiências. Então, entenda que as experiências são sinalizadores de novas posturas, de como você deve se adequar para novas posturas. Amém? 6, que está muito ligado, parece a mesma coisa, mas não é. O tempo. É lógico que só com o tempo que a gente tem oportunidade de experiências, mas tem coisas que só o tempo vão. Eu preciso de tempo para determinadas coisas, e só o tempo pode provocar relacionamentos mais profundos. Não julgue sem ter passado por um bom tempo junto com essa pessoa. Entenda o conteúdo todo. Respeite o fator tempo. Filhos,
Nós temos poucos, né? Como seria bom se a igreja estivesse toda cheia aqui hoje. Olhe para cá. Sabe qual é a diferença entre você e sua mãe? Vou pegar vocês duas de ratinhos brancos hoje. Você está com quantos anos, filha? Desculpa. 44? 14. Sabe qual é a diferença entre você de 14 anos e a sua mãe de 44? Você sabia que você pode ter o mesmo nível de conhecimento da sua mãe? É só estudar mais, ler mais, buscar mais, você vai ter o mesmo nível de conhecimento. Mas sabe qual é a diferença entre alguém de 14 e de 44? As experiências, a vivência. Então, por mais que você tenha o mesmo nível de conhecimento, mas não teve o mesmo tempo de vivência, algumas coisas só o tempo vão te dar. E nisso você precisa ser sábio e respeitar ela. Precisamos respeitar o fator tempo nas nossas experiências, nos nossos relacionamentos, perdão. O tempo nos mostra quem são as pessoas, porque só o tempo nos dará condições de termos experiências. Vocês estão percebendo que parece as duas coisas, mas não são? Está ficando claro? Sim ou não? O tempo nos dá oportunidade de ter experiências, mas o tempo também nos amadurece, nos deixa mais pronto para a vida, nos deixa mais pronto para pensar. É só o tempo que consegue fazer algumas coisas na nossa vida. Não tente, né? Eu queria dar uma sugestão para vocês. Sugestão. Não é um livro evangélico, é um livro secular, mas é dos livros que eu já li até hoje, acredito que está entre os top 3 que eu mais li. Eu já devo ter lido esse livro umas 30 vezes. Chama-se Ah, Se Eu Soubesse. Anota esse livro, compra esse livro essa semana numa livraria. Eu até preciso comprar esse livro para revender. Ah, Se Eu Soubesse. O livro é de capa preta com umas listas amarelas. O livro Ah, Se Eu Soubesse Ah, se eu soubesse há 25 anos atrás o que sei hoje. Então são mais de 200 e poucos depoimentos de pessoas de sucesso nos Estados Unidos, mulheres e homens, empresários, profissionais liberais, e eles fazem são vários testemunhos. Já leu esse livro? Alguém já leu esse livro? Alguém já viu? Eles são mais de 200 testemunhos de entrevista que o escritor do livro chega para a pessoa e diz assim: o que você gostaria de saber há 25 anos atrás do que você sabe hoje? Agora, deixa eu só te alertar uma coisa. Vários dos depoimentos são meio vazios, bem naturais. E, como eu tenho aprendido, em tudo tirar ouro, até os vazios me ajudou a entender que eu não posso chegar aos 50 e escrever algo vazio. Quem me entendeu, diga amém. Mas alguns dos testemunhos ali são fantásticos. Tem uma de uma mulher chama Margaret Clare, uma grande empresária, mulher de sucesso. Eu sei que o que eu vou dizer agora, talvez você vai falar assim: eu não acredito que ele até sentou para falar um negócio tão simples. Mas como há 10 anos o testemunho dela tem sido assim um nortezinho para a minha vida. Ela começa assim, no depoimento dela: fui uma pessoa que não saía de casa sem levar 2 guarda-chuvas, blusa, uma sandália reserva, sem fazer o planejamento aonde eu ia, para que rua eu queria virar, enfim, sabe aquelas pessoas totalmente planejadas, tudo centrado. Ela disse: fui uma pessoa assim, tal. E aos 50 anos eu descobri que eu deveria ter vivido uma vida diferente. Eu deveria ter pegado mais margaridas, nadado em mais rios, entrado mais embaixo de outras cachoeiras, deveria ter caminhado descalça pela rua,
pegado mais flores, observado mais as coisas simples. Agora aos 50, quase 60 anos, descobri que gastei tanto tempo da minha vida tão certinho com tanta coisa, deveria ter andado debaixo da chuva algumas vezes para me molhar. Enfim, teria cometido mais alguns erros. Sabe o que ela estava mostrando naquele testemunho? Que ela viveu uma vida inteira debaixo de uma pressão de tudo tem que acontecer certinho, e ela podia ter vivido mais solta. Quando eu me vejo debaixo daquele negócio, tem que ter planejamento, tem que ter isso, aí eu lembro desse testemunho, aí eu vou. Sabe o que eu fiz esses dias? Quem me segue no Twitter deve ter visto, no Face deve ter visto. Eu sentei eu moro num condomínio e tem uma área de lazer. E eu saí sozinho, queria pensar um pouquinho, meditar. Aí encontrei um formigueiro. Fiquei quase 1h30, 1 hora observando o formigueiro. Sentei lá, fiquei lá olhando o formigueiro. O formigueiro ia, voltava, parava, né? Embora. Fiquei olhando o formigueiro. Como Deus falou comigo olhando aquele formigueiro. A palavra do culto da quinta noite foi inspirada no formigueiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você parou para observar um formigueiro? Vem debaixo de um ativismo tão grande que você não consegue mais parar para observar o formigueiro. Quem está entendendo o que Deus está falando? Amém? Vocês assistiram aquele filme do Cidade dos Anjos? Quem assistiu aquele filme Cidade dos Anjos? Como chama o artista? Nicolas Cage. Quem assistiu o filme Cidade dos Anjos? Ele era um anjo. Aí a forma dele virar humano no filme era cair, né? E ele nascia como humano. E como anjo, ele nunca sentiu, porque ele não era humano, a água, toque. E quando ele vira humano, que ele está todo acidentado, que ele consegue achar a casa da moça que ele era apaixonado, a primeira coisa que ele faz é ele tomar um banho. Quem lembra desse momento? E ele está ali tomando banho, aí ele entra debaixo do chuveiro, começa a sentir água. Nunca vi ninguém curtir um banho daquele jeito. De vez em quando eu entro no banheiro para tomar um banho, com esse temperamento prático, acelerado meu, que eu entro, ele chamava 7. Lembra? Aí eu falava assim, encarna em mim aqui, 7. Aí eu fico sentindo a água, relaxando. Nem sei porque eu entrei nisso, mas eu pus o barquinho no rio, estou deixando ele me levar. Quem está comigo? Sem remar a correnteza acima, levanta as duas mãos. Diga comigo assim, a partir de hoje, eu vou colocar todos os dias o meu barquinho no rio da vida. E eu vou seguir o fluxo. Sem remar, rio acima. Quem pode dar o melhor aplauso a Deus nessa manhã? Você está entendendo isso? Amém? Compre esse livro. Fantástico. Tem cada coisa nesse livro. Tem um cara que diz assim, o depoimento dele foi esse: apague as luzes. Aí o autor do livro, porque ele explicou para o autor depois, mas como o depoimento dele era só apague as luzes, uma página, apague as luzes, o autor fez um quadradinho do lado explicando. Aí o autor disse que ele diz assim, lâmpadas e pessoas vivem mais com essa prática. Sabe o que é apagar as luzes? Por exemplo, eu moro em Ribeirão Preto, mas eu pastoreio numa cidade satélite do lado, como aqui, Fazenda Rio Grande. Quem entendeu, diga amém.
bem do ladinho, 14 quilômetros assim, uma pista que liga na outra. E tem um pedágio no meio, né? São Paulo tem pedágio para todo lado. Mas só que aquele pedágio, eu consegui encontrar naquele pedágio também um ouro para tirar. Eu consegui ver algo de bom naquele pedágio. Todo dia que eu estou voltando de Sertãozinho, que eu faço aquela subidona, que eu chego no alto é o pedágio, que eu passo pelo pedágio, o que vocês acham que eu faço? Eu apago as que luzes do meu trabalho. Quando eu passo o pedágio, eu apago as luzes. Agora, depois do pedágio, já não é o pastor Arão mais, é o Arão. Todas as minhas ovelhas ficam do lado de cá do pedágio. Dá atenção para mim. Eu disse, já passei o pedágio. No pedágio ficam todos os pepinos da igreja, até nos cultos. Eu saio, vou para o culto, quinta-feira, ligado, aquele monte de gente, aquela fila de gente vendo falar comigo. Quando eu passo o pedágio, a minha esposa olha para mim, ficou tudo para trás. Eu falei, acabou de ficar para trás. Eles não têm dinheiro para pagar o pedágio, eu não dou dinheiro para eles. Eu aprendi a apagar as luzes. Aprenda a apagar as luzes. Amém? Chegou sexta-feira à noite. O banco só abre apaga as luzes. Se eu soubesse, há 25 anos atrás, o que sei hoje, tenta achar esse livro. Você vai pôr lá na cabeceira da sua casa, tem cada depoimento lá fantástico, muito interessante, muito, muito legal, muito legal. Quem entendeu, diga glória a Deus. Fator tempo, tem coisas que só o tempo nos mostrará. O tempo nos revela quem as pessoas são. Tem gente que conhece alguém ontem e já está fazendo um monte de coisa juntos. Respeite o tempo, querido. Sabe o que eu fico impressionado? Vai fazer quase 3 meses que eu estou bombardeando essas coisas de novo. Uma vez por ano eu bombardeio isso tudo na minha igreja. Tem sido um remédio. E a galera jovem da minha igreja deu uma aumentada boa esses dias, esses últimos meses, esse ano passado. Então eu estou bombardeando neles. Você quer ver que coisa interessante? Oi, ratinha branca. Aparece o príncipe da vida dela. Ela conheceu o cara ontem. I love you. E ela convive com a mãe dela durante 18 anos. A mãe limpou as cacas da fralda suja, tudo. Choradeira de noite, cólica, tudo. É brabo, você vai saber quando vir o seu. Aí ela conheceu o príncipe encantado. 3 meses, 6 meses de namoro com o príncipe encantado. Sabe o que acontece? O que o príncipe fala para você pesa mais do que o que a mãe fala. É impressionante. Alguém está me entendendo? Guarde isso. O grande amor da paixão não tem o tempo que a minha mãe tem comigo. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, vocês estão me vendo acho que pela 4ª vez. 4ª ou 5ª? 5ª vez. É rapidinho, né? Cheguei, cortei. Aí vocês ficam olhando. Eu não duvido que alguns de vocês olham e falam assim, esse cara não podia ser pastor aqui com a gente, cara, ia ficar tão legal. Mas se vocês ficam 6 meses perto de mim, vocês iam querer mandar eu de volta. Vocês iam olhar para mim e olhar para o Arnold e dizer assim, eu vou ficar com você, Arnold. Você é melhor que esse cara, velho. Sabe por quê? A gente tem que respeitar o tempo.
Faz quantos anos que o Arno sobe aqui, semana após semana, ministrando uma palavra para vocês? Vocês acham que é fácil? E tem que trazer coisa nova. Porque senão vocês falam assim, está fraquinho, coitado, está até sem revelação. E ai dele se ele repetir uma palavra. Respeite o fator tempo. Faz tanto tempo que esse casalzinho está cuidando da gente. Eu preciso honrar eles, preciso valorizar eles. Você já percebeu? Olha que coisa legal. É muito louco isso, velho. Sabe o que eu estou falando para vocês? Vocês já ouviram um monte de vezes essa mesma coisa deles. Mas parece que eu venho e falo e vocês falam, nunca vi essa palavra. Quem está entendendo? A gente vai se acostumando com algumas coisas e a gente começa a perder a valorização do que o tempo significa. Valorize aquelas pessoas que você tem amizade há tanto tempo, até hoje é uma com você. Valorize, respeite o fator tempo. Amém? Tempo é algo fundamental para os nossos relacionamentos. Esse dia eu cheguei para um discípulo meu, tenho feito isso constantemente. Eu falei, eu queria jantar com vocês depois do culto hoje, vamos embora? Vamos embora. Não, pastor, todo feliz, né? O sonho do meu povo lá, até porque eu viajo muito, o sonho de todo mundo é ir na minha casa. Eu recebo cartinha, impressionante. Cartinha. Não tem coragem de falar, manda uma cartinha, pastor, meu sonho um dia é ir conhecer sua casa. Pastor, eu queria... Adolescentes, pastor, a gente queria dormir na sua casa um dia, né? De vez em quando nós estamos fazendo isso. E aí eu chamei um casal para jantar, disse, nossa, pastor, a gente está esperando isso há tanto tempo, lógico que nós vamos desmarcar, a gente estava com um negócio, vamos desmarcar, vamos embora jantar. Quando chegou, sabe um casal que está comigo há uns 7, 8 anos, firme. Eu jantei, quando acabei de jantar, falei assim, sabe qual a principal razão que eu chamei vocês para jantar comigo? Ele falou, não. É algum problema, pastor? Eu falei, não. Só queria agradecer a Deus, a vocês, por vocês nesses últimos 7, 8, 9 anos, ter sido um fruto fiel, ter ficado com a gente, ter escolhido a gente como pastor, estar com a gente aqui esses anos todos. Eles começaram a chorar. Então eu vi que o tempo os fez ficar firme comigo. Amém ou não? Tem gente que está com você há tanto tempo. Seja seu pastor, seja sua ovelha, seja um amigo, né? Respeite o fator tempo. Quando você está nos seus relacionamentos, pese, põe na balança o tempo. Eu tenho uma pessoa muito próxima. Como eu sou alguém de negócios, eu tenho 3 empresas, e essa pessoa, ela é um comprador, eu sou fornecedor dela num produto. Durante uns 10 anos, essa pessoa sempre me honrou e comprou de mim, e sempre me deu lucro. Há uns 3 anos atrás, essa pessoa teve um problema financeiro, um imprevisto, e ele tinha um valor alto para me pagar, era como se fosse hoje, sei lá, uns 20 mil reais. E ele me ligou num dia e disse, cara, eu estou te ligando, eu tive um imprevisto, você me conhece, tive um prejuízo de mais de 300 mil reais de um cara que não me pagou, e eu acho que eu quebrei, se isso não resolver, eu estou ligando para dizer que eu não vou te pagar. Mas você sabe que uma pessoa chegar para você e falar que não vai pagar 20 mil reais? Cara, é dinheiro para o meu negócio. Não ia me quebrar nada disso, mas era um negócio significante. Quando ele me disse isso, na hora minha cabeça já virou um filme. Cara, você está louco. Como assim não tem dinheiro para me pagar? O cara comprou o material 20 mil reais, não vai me pagar? Naqueles minutos, fração de segundo ele falando, eu fiz um silêncio pensando na situação.
Aí do lado de lá, oi, Arão, tá aí? Eu falei, não, só um minutinho, estou pensando. Na fração de segundos, o que vem na minha cabeça? Há tanto tempo esse cara tem sido fiel a mim. E eu preciso pesar esse fator tempo agora. Eu disse para ele assim, querido, deixa eu te falar um negócio para você. Esse valor é significativo para mim, mas o tempo de relacionamento que eu tenho com você e a nossa amizade vale mais do que esse valor. Fique em paz. Vai resolver sua vida. Deus vai te tirar disso. A última pessoa que você tem que esquentar a cabeça em pagar dos seus fornecedores sou eu. Vai tocar a tua vida. Ele deu um suspiro do lado de lá. Acho que ele não esperava aquilo. Eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Orei por ele. Abençoei a vida dele. Declarei que ele sairia disso. Falei, olha, se você quiser me ligar como amigo, não tenha vergonha, esquece. Não tenha medo de me ligar, achando que eu vou te cobrar. Esse assunto morreu, entendeu? Beleza, passou. Passou uns 7 meses, mais ou menos, 8 meses. Eu estava em casa, tocou meu celular. Quando eu olhei, atendi o telefone. Ei, fulano de tal. E aí, cara, como é que você está? Estou bem, cara, graças a Deus estou ótimo. E estou te ligando para falar que eu saí da situação. E a minha vida começou a voltar ao normal. E eu estou com uma lista aqui de mais de 300 mil reais para pagar. Você não tem noção de como eu fui pressionado. De como eu sofri feito um cão nesses meses. E agora eu estou com dinheiro, porque eu fiz um grande negócio para pagar todo mundo. Eu só estou te ligando para dizer que você foi o único cara que orou por mim, que me abençoou e que não me cobrou. E por respeito a isso, eu estou ligando para dizer que você vai ser o primeiro cara que eu vou fazer o depósito do que eu devo. Eu não paguei ninguém, você vai ser o primeiro. Orei com ele, agradecemos a Deus. Naquele dia entrou dinheiro na minha conta. Sabe o que pesou naquele dia? O tempo. Respeite isso. O tempo, nos nossos relacionamentos, ele tem que ser pesado. Amém? O tempo tem que ser pesado. Tem relacionamentos que são de anos. Então, antes de você tomar uma decisão em relação a esse relacionamento, pense. Não sai tomando decisões, desfazendo relacionamentos, provocando situações desconfortáveis nos seus relacionamentos, sem pesar o fator tempo. Amém? Às vezes a gente tem que ser mais tolerante, suportar mais, aguenta. Por quê? Por que você está suportando? Por causa do fator tempo. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por aquilo que nós repartimos com os teus filhos. Obrigado pela sabedoria que vem do alto, que vem dos céus nas nossas vidas. Deus, ficou claro para nós e para alguns aqui, como nunca tinha ficado claro antes, o que significa relacionamentos para nós. Relacionamento é como oxigênio dentro do pro nosso pulmão. É como néctar para a abelha. É como sangue, água para o nosso corpo. Nós não iremos viver sem nos relacionar. Então, se isso é tão importante para nós, nos ajuda a ter sabedoria para lidar melhor com os fatores que afetam os nossos relacionamentos. E nós ontem e hoje trabalhamos alguns desses fatores. O primeiro deles, comunicação.
o Senhor nos ajude a termos a melhor comunicação possível nos nossos relacionamentos. Aliança, que venhamos a restaurar dentro de nós o valor das alianças. Visão, que possamos entender que existe uma visão e eu preciso fazer parte e colaborar para essa visão e não ser alguém que é do contra. Preciso entender que eu preciso ter um nível de aceitação e tolerância com as pessoas imperfeitas com as quais eu relaciono e também olhando para mim como uma pessoa imperfeita e ter o máximo de tolerância e aceitação possível. E que as experiências me ajudem a discernir melhor os meus relacionamentos e que eu nunca venha desprezar o fator tempo. Deus, que possamos sair daqui, depois dessa ministração de ontem e de hoje, um pouco melhores, para vivermos essa vida mais leve, e que a gente possa sair daqui com essa visão clara dentro de nós. Todos os dias, ao levantar, eu moro na beira de um rio, eu pego meu barquinho, eu ponho ele no rio, e eu vou seguir o fluxo do rio, sem ficar o dia inteiro nadando correnteza rio acima. E o teu fluxo, o rio da minha vida segue os planos que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser levado pelo teu Espírito, me esvaziando todos os dias, de todo o lixo que eu mesmo peguei ou que descarregaram em mim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé. Abraça essa pessoa que está ao seu lado. Deus, eu finalizo essa oração declarando, em nome de Jesus, que de uma forma toda especial, o Senhor nos dê graça para vivermos uma vida melhor. Não procurando mais problemas, mas sendo sábios para se desligar e desfazer e desatar os nós todos os dias dos problemas à nossa volta. E eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo pegue essas sementes que foram jogadas ontem e hoje, e nenhuma dessas sementes se perca, mas elas encontrem um lugar de acesso ao coração dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.